hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender sobre tecnocracia, as leis que são criadas para a tecnologia, mas que não são para o seu bem, mas sim para a sua vigilância. O mundo e o futuro é assustador. Eu acho bom você se preparar fisicamente e espiritualmente também. Afinal, o propósito da raça humana, o seu propósito deve ser alcançar a salvação. Agora, saindo desse propósito, você tem sanções e obrigações. Eu, como patriarca, a minha obrigação é garantir que a minha família encontre a salvação. E também, em outras obrigações, é dar o meu melhor para a minha família. Então, existem mandamentos que o Criador me deu, assim como deu para você, para que pudesse, né, qualificar a tua família, para que se torne uma família forte, que venha sobreviver a esses tempos difíceis. Por isso a importância do patriarcado, a importância do cristianismo raiz, do verdadeiro ser cristão, que não depende de igrejas, não depende de congregações, mas que entende a profundidade do evangelho. Porque o mundo está mudando e não é para melhor. As notícias que eu preparei para mostrar para vocês beiram a insanidade, tá? Então, olha que coisa interessante. Eu vou mostrar para vocês algumas informações só para você poder entender, tá? A gente começa de cara com essa imagem aqui, ó. Olha que coisa interessante, né? A, a universidade, acho que eu não me lembro bem o nome dessa universidade, mas eu vou pegar aqui rapidamente para você poder ver. Stanford, ok? Olha só. A escola medicinal de Stanford, né, ela deu uma declaração ao Wall Street Journal sobre uma tecnologia que vai ser benéfica ao ser humano. Que tipo de tecnologia que é essa? É uma tecnologia onde você vai sentar para enviar um e-mail, eu não posso falar as palavras aqui, e vai ter uma câmera mensurando o seu e-mail. Agora, por que coisas assim vão ser normais no futuro? Se você já leu o romance de George Orwell, O Grande Irmão, 1984, você sabe que as pessoas elas já são prisioneiras, sem elas perceber, e existem câmeras em todos os cômodos da casa. E as pessoas elas fazem exatamente o que o governo manda, e se não fizer, é punido severamente. E aí, uma das coisas é essa, é zero privacidade. E no caso do grande irmão, não se pode comer carne, né? Eles até criam em laboratório uma carne, mas não se pode comer carne. E aí a coisa interessante aqui é o seguinte, tá? Se você comer carne escondida, na hora de você enviar o seu e-mail, eles vão descobrir, né? Olha que coisa interessante. Você não terá privacidade nem mesmo dentro de você. Aí você vai me dizer, mas qual que é o problema? Meu irmão, você já viu que os deputados, os senadores, volta e meia, eles aparecem em esquemas de or, parará pururu, ji, parará pururu, ya, né? Onde os caras estão todos eles, né, despidos com várias pessoas. Tem deputado lá com os glúteos, né, pomposos, um pozinho branco e o cara lá com o seu dinheiro de contribuinte. Você confia no jugo desses caras? Você confia mesmo nesses caras para governar a tua vida e a tua família? Você confiaria, pegaria o seu filho ou a sua filha, colocaria num quarto durante 24 horas com uns caras desses? Você consegue confiar? Eu não consigo. Então, se o cara não tem confiança para ficar tomando conta de uma criança, que dirá de gerir o país? E aí o que acontece? A tecnocracia ela foi feita para que você esteja preso sem perceber. E aí, esse é o mundo que nós vamos viver. Esse é o fantástico mundo novo que está chegando para todos nós. E nós temos aqui, né, o eu quantificado, que é basicamente a capa da revista The Economist, uma das capas. Olha que coisa interessante. A mescla entre o ser humano e o metal. Como dizia o profeta antigo, a carne irá se misturar com metal, mas não irá se fundir. E é basicamente isso aí. Porque metal é uma representação bíblica para a tecnologia. Então, olha só para você poder ver, campeão.
Olha só para você poder ver como as coisas estão se caminhando. A gente fala, a gente explica, as pessoas parecem não entender. Esse é o mundo que nós iremos presenciar e as pessoas acham que isso aqui é mentira. Aí eu falo com as pessoas uma coisa que eu já vim falando há muito tempo. Se você analisar o que Jesus Cristo falou sobre tempos difíceis, sobre preparação, não é uma regra clara. A regra é salve-se. Renuncie o mundo, salve-se a si mesmo. Isso é de graça. Então a salvação ela é facilmente alcançada pelo nome de Jesus Cristo. Não vá trocar de nome, porque você irá dar com os burros na água. Então, olha só, a salvação ela é simples. Agora, a partir do momento que você está firmado na rocha, que você está firmado em Jesus Cristo, você vai ser um seguidor de Jesus Cristo. Você vai seguir os caminhos de Jesus Cristo, como um patriarca, alguém que realmente crê naquilo que está sendo lido, não confiando na sua salvação, nem a sua família, na mão de pastores e padres, porque esses são completamente inúteis na palavra. Não entram no céu, não deixam outros entrarem, tá? Então, olha que coisa interessante. E assim, quando virdes, Mateus 24, capítulo 15, Bíblia King James, e assim, quando virdes a profanação horrível que falou o profeta Daniel no lugar santo. O que é uma profanação no lugar santo? O lugar santo é o corpo humano. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus, que foste comprado com alto preço? E não destruís o corpo santo, porque aquele que destruiu o corpo humano, Deus assim o destruirá. Então, o corpo humano é morada santa de Deus. Tá entendendo? E olha que coisa interessante, olha só que coisa interessante. A desolação, a profanação horrível que foi falado sobre o profeta Daniel está relacionada ao corpo humano, né? Alegando que o sistema vai querer profanar o corpo humano com coisas oriundas e da pior espécime possível. Eu não vou nem comentar aqui, use a sua imaginação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Porque esse mandamento, e os que estiverem sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar coisa alguma, e aquele que estiver no campo não volte para pegar a sua túnica. Serão dias difíceis para as mulheres que estiverem grávidas ou amamentando. Isso aqui não é uma maldição, tá? Isso aqui é só que vai ser difícil. E aí fala, né, basicamente que virão falsos profetas, falsos cristos. Lembra que aqui é plural, falsos, plural, não é só um, não é um anticristo, são vários, né? E apresentarão grandes milagres e prodígios, para iludir, se assim possível, até mesmo os eleitos. Vede que eu os pronunciarei a vós. Então, meu irmão, aqui é importante você entender uma coisa, né? Por que que Cristo fala, os que estiverem na Judéia, que basicamente é uma cidade, fujam para os montes, fujam para as montanhas, para uma região. Ele não fala floresta, ele fala entre as montanhas. Porque são regiões de difícil acesso. Por exemplo, uma montanha é difícil de um tanque de guerra chegar, é difícil de um carro chegar. Então é isso que ele fala. Mas não é para você se embocar na floresta, porque floresta é um lugar amaldiçoado. Então o que Cristo fala é o termo correto aqui para o nosso idioma, para a nossa geração, para o nosso entendimento é: vá para um lugar que não tenha seres humanos nem tecnologia. Esse é o mandamento do Criador. Para que você procure um lugar que não tenha tecnologia e não tenha muitas pessoas. O ser humano é a ruína do próprio ser humano. O lobo do homem é o próprio homem. Se não tivesse o diabo, o ser humano se autodestruiria sozinho. Então, ficar longe das pessoas, ainda que o apocalipse não fosse agora, ainda que os sinais da reversão não fosse agora, ainda que não fosse, estar longe da humanidade pode ser uma boa coisa para você e para sua família. Porque a humanidade é podre e corrompida. E aí, o que se é falado aqui é que você precisa de um aporte, de um lugar para você poder passar. E aí você olha, Abraão, ele era empreendedor, ele fazia negócios com os ímpios, gerou-se muitas riquezas. Moisés, quando saiu do Egito, também gerou-se muitas riquezas. Ele trouxe consigo toneladas de ouro. Você pega toda a estrutura patriarcal bíblica, as pessoas tinham dinheiro, recursos financeiros para fazer as coisas acontecer. Se você pegar a nova aliança,
as cartas que foram de Paulo, que foram divulgadas aos quatro ventos, o evangelho que foi divulgado aos quatro ventos, foi graças a um empreendedor, uma pessoa que é empreendedora, que tinha dinheiro e que decidiu colocar o seu dinheiro naquilo para poder multiplicar. Então, o problema, né, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. As pessoas não entendem isso. Agora, é óbvio que a igreja evangélica, a igreja católica, o sistema vai dizer que você não é capaz de gerir dinheiro, que é uma maldição, para você depositar na mão deles, né? Para que os deputados, né, coloquem o seu dinheiro em cima de um glúteo rechonchudo, coloquem um pozinho branco em cima do meio dos glúteos e fique lá, meu irmão, porque quantas notícias que não tem dessa? Então, é importante você entender. O seu objetivo principal, vou deixar isso aqui bem claro, é alcançar a salvação em Jesus Cristo. Esse deve ser o seu objetivo principal. Alcançar a salvação em Jesus Cristo. Ponto número 1 é de graça, de grátis. Ponto número 2, você tem um dever e obrigação, não só consigo mesmo, mas perante a tua família. Né? Então você tem que ensinar o bom caminho para a tua família, para que a tua família não venha sofrer depois. E aí, é o teu dever ensinar aos teus filhos, à tua esposa, é o dever ensinar ao teu marido, ao dever buscar a salvação. Esse é um ponto principal. A partir do momento que você se torna um patriarca, você tem um dever fundamentado bíblico. Aí, saindo desse dever fundamentado bíblico, você tem um dever financeiro muito grande, porque o homem, ele é o provedor da família. Algumas exceções, a mulher é a provedora, mas a grande maioria das vezes é o homem. E aí, meu irmão, você como homem, você tem que ensinar os teus filhos o caminho da salvação e prover e proteger a tua família, tomar decisões que vão mudar o percurso da tua família. E como que você toma uma decisão se o governo está botando a mão em tudo que você faz? Em tudo que você faz. Para você trabalhar numa empresa, tem que ser carteira assinada. Para você poder trabalhar numa empresa, tem que ter a caderneta em dia do que eu vou falar aqui. Então, tudo tem que ser conforme eles querem. E aí, meu irmão, você vira a famosa ovelhinha estatal. Aí você ganha o seu salário, a inflação derruba, faz com que você permaneça pobre, independente do valor que você ganhe, e as pessoas parecem não entender isso. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido. Aí a gente fala, historicamente, a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que sobreviveram, os que sobreviveram ficaram no campo. A plantação de batata, ela fez com que a humanidade sobrevivesse a 8 guerras. Aí as pessoas, como Oséias mesmo diz, meu povo padece por falta de conhecimento. Então é importante você entender isso. A tecnocracia, ela veio, meu irmão, é para ferrar legal, para ferrar legal. Então nós estamos vendo aí coisas que são, assim, serão absurdas, né, num futuro próximo, mas que vão se tornar realidade. E as pessoas acham que não. Tudo que o governo quer é isso. Então, se você é cristão, defende os valores tradicionais da família, se você é um patriarca, se você crê nos ensinamentos de Jesus Cristo e que se exploda ao mundo, você é um cara que não é aceito nessa sociedade. E aí, meu irmão, você tem que sair dessa sociedade, é óbvio. E o que nós estamos falando aqui. Então, por exemplo, a gente fala. Agora eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Uma coisa bem interessante aqui para vocês, tá? Olha só. Eu já falei sobre tecnocracia aqui, não só no canal, como também eu falei lá no conteúdo premium, tá? Não é puxando sardinha pro meu lado aqui não, tá? Não é puxando sardinha pro meu lado. Olha só que coisa. O meu povo padece por falta de conhecimento. Eu já falei sobre o Bitcoin e Ethereum aqui. Eu já deixei essas aulas aqui, ó. Você pode ver as avaliações extremamente positivas das aulas que eu dou aqui para as pessoas. Agora, olha que coisa. Eu falei isso aqui, ó. Olha só. Vamos voltar aqui, ó. A nossa comunidade fechada, que são vídeos extremamente polêmicos, né? Jornada contra a censura, faça isso antes de que eles descubram você. Como se torna irrastreável? Como você consegue anular toda essa tecnologia dentro da tua casa? Aí eu dei uma aula explicando, falando. Olha lá, 105 avaliações. 105 avaliações, todas nota máxima. É o que eu falo. De novo, novamente, né, aprenda a anular o 5G, o 4G. Olha só, 76 avaliações, todas notas máximas. A gente cansa de falar aqui.
tá? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, fator decaimento de radiação, só para você poder entender. Olha só, essa aqui é uma das aulas mais importantes, ó, que nós falamos de como você tem que anular isso aqui. É extremamente importante que você anule essa radiação aqui, é extremamente importante. Eu já falei sobre isso, tá? As pessoas parecem não entender. E eu pincelei isso aqui, se não me falha a memória, foi mais para frente, tá? Mais aqui para frente para você poder entender. Ó, solstício de inverno e de verão. Ah, sim. Isso aqui, meu irmão, você não encontra no YouTube, tá? Ó, isso aqui, ó, não encontra no YouTube. E como é que você faz para bloquear isso daqui? Tem como, né? A gente fala, né? Então, assim, né? Dias de escuridão é uma série de coisas que é importantíssimo você poder aprender. Eu já falei sobre tecnocracia, né? Qualquer pessoa que sabe que eu sou uma das pessoas que desde 2016 vem falando sobre tecnocracia e como que isso está saindo do controle. Eu já cansei de falar aqui. E as pessoas parecem não entender. Não entender. Então, o que nós iremos presenciar no futuro é isso. O telefone, meu irmão, olha que coisa mais bizarra. O meu telefone é um telefone simples, cara. O meu telefone é um telefone simples, não tem nada demais. Ele tem duas câmeras, um sensor de infravermelho, tem uma câmera, um sensor de infravermelho. Ou seja, um telefone simples tem 3 câmeras. Se você for pegar os telefones novos, eles têm 5 câmeras. 5 câmeras. E o iPhone, ele tira uma foto sua a cada 5 segundos através do sensor de infravermelho, velho. Então, é o que eu falo. Ah, mas quem não deve não ter. É mesmo. É mesmo. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você confiaria o seu filho ou a sua filha para que ficasse numa sala fechada com algum deputado ou senador? Você confiaria? Você poderia deixar 24 horas numa sala fechada com essas pessoas? Você confiaria? Eu não confiaria. Se você não é capaz de confiar o teu filho a uma pessoa como um senador ou um deputado, como é que esse cara pode governar o teu país? Confia mesmo, campeão, confia. Então, o mundo está se chegando nesse momento. Nesse momento, assim, absurdo. E a gente cansa de explicar, cansa de falar. E as pessoas parecem não entender. Parecem não entender. Então, nós estamos vivenciando esses momentos. E aí, é o que eu falo, pode ser que seja o fim do mundo? Pode ser que seja. Mas o mais provável é que seja um fim de um ciclo, onde o mundo que nós conhecemos vai deixar de existir. E aí é extremamente importante você resguardar a tua vida e a da tua família. Buscai e alcançar a salvação em Jesus Cristo. Ponto número 1, de graça, extremamente importante. Aceitar Jesus Cristo como seu salvador. Isso é o mais importante. Saiu desse ponto, meu irmão, busque entregar o melhor para sua família. Busque entregar o melhor para sua família. Tá? E aí você vai entender sobre o que é o mundo. Porque isso é extremamente importante. Siga os ensinamentos de Cristo. É o que eu venho falando aqui. Então, a tecnocracia ela veio para tirar completamente a sua liberdade. Você não vai poder mais nem dizer, você já não pode dizer o que você quer. E agora você não vai nem poder fazer o que você quer, nem dentro da tua casa. E é isso que o mundo está se tornando, cara. Por isso, é importante você ser um patriarca, né, e ser uma pessoa com grande desenvoltura e aprender desde cedo a resolver esses problemas, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui mais ou menos aqui, deixa eu ver se é essa aula aqui que eu mostro. Ó, nessa aula aqui eu dou um tutorial. Eu mostro para as pessoas um completo tutorial de como você faz passo a passo, de como você consegue usar o Telegram, né, de forma irrastreável, como é que você sai do monitoramento. Eu ensino as pessoas não só o Telegram, mas a configurar o telefone. Eu ensino para as pessoas a fazer com que o seu telefone não envie informações suas. Eu mostro a aula passo a passo explicando para as pessoas. Aí eu vou lá, ensino o meu trabalho para as pessoas. É um curso completamente acessível, onde eu falo sobre empreendedorismo, como vencer todas, mercado livre, marketplace, mercado físico, mercado digital, como anunciar, como vender, 73 aulas, eu ensino isso aqui dentro, tá? Tem o meu contato pessoal, tem as modalidades de investimento em Bitcoin e Ethereum para o cara poder multiplicar a sua riqueza, e ainda tem a comunidade fechada passo a passo ensinando para os caras. Porque é extremamente importante você entender essas coisas. E as pessoas acham que é brincadeira.
Quando o bicho pegar, e os próximos vídeos que eu vou tentar trazer aqui, porque o YouTube você sabe como é que é, né? Ó, tá fazendo assim com os vídeos. Os últimos 3 vídeos que eu publiquei domingo foram todos amarelados, tá? Não teve nenhum que foi verde. Tudo foi assim, restringido. Eu tive que publicar segunda-feira vídeo repetido, porque não tinha nem como mais publicar vídeo. Então tá cortando tudo. Porque a gente tá falando aqui, soltando essa red pill. Importante você entender, tá? Esse é o mundo que você vive. Se você espera flores desse mundo, ele vai te dar um remédio muito amargo, chamado Red Pill, chamado totalmente esse peso, né, esse ferro fluido, né, drenado no seu sangue. Se você entendeu essa última frase, você é um cara red pillizado. Então é totalmente importante você desatar esses amarros do sistema, tá? É assim que eu faço, buscar a salvação de Jesus Cristo, me tornar empreendedor, porque eu vou tentar fazer o meu melhor nesse inferno para dar a melhor qualidade de vida para minha família. É o que eu penso, é assim que eu penso como patriarca. Espero que você pense o mesmo também, tá? Bom, espero que essa aula tenha trazido um conhecimento para você. O propósito da aula de hoje é agregar valor à sua vida, tá bom? E quem quiser conhecer meu trabalho, links aí na descrição. Fique na paz.